Bom dia. É com alegria que mais uma vez, já depois de um bom tempo, a gente retorna aos trabalhos da casa no domingo de manhã. E antes de mais nada, quero pedir a Deus que nos ajude a todos, para que eu consiga desenvolver o assunto de hoje. O assunto, ele é muito conhecido nosso, Está lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec abre o estudo do Evangelho com a análise dessa frase muito famosa de Jesus, Não vim destruir a lei. E todos sabemos, nós já estudamos muito o primeiro capítulo do Evangelho, Esse não é o foco do nosso assunto hoje. Porque Kardec vai falar das 3 revelações, vai falar da ciência, da aliança da religião com a ciência, O foco hoje é uma pergunta que me surgiu, que surge quando a gente lê essa frase de Jesus, se perguntando assim: por que Jesus precisou se justificar? Porque ele está dizendo, olha, não pensem que eu vim destruir aquilo que já foi aprendido por vocês, mas eu vim dar cumprimento. Mas se ele não veio dizer nada de novo, por que ele precisaria se justificar? Então essa aqui é a pergunta que move o assunto de hoje, E que nós vamos tentar descobrir, através desses poucos minutos que estaremos juntos aqui. E para começar, antes de mais nada, a gente precisa lembrar onde foi que Jesus disse essa famosa frase, Então essa frase está lá no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um texto que, para todo cristão, e para o espírita em particular, ele é fundamental. Ele é o código de conduta do cristão. E se o Espiritismo é o Evangelho redivivo, nós temos assim mais do que um convite, nós temos um dever, uma tarefa de estudarmos o Sermão do Monte em profundidade. Porque é a maneira como Jesus nos convida a viver em diversos aspectos da nossa existência. E qual que é o outro ponto importante? O outro ponto importante é que o Sermão do Monte é o primeiro ato público de Jesus. Acho que eu estou próximo. É o primeiro discurso público em que Jesus fala para o povo. Quando ele começa o ministério dele, convocando Pedro e André nas margens do mar da Galileia, quando ele diz para Pedro: Pedro, segue que eu vou te fazer pescador de homens, larga tudo. E vem, ali começa o ministério público de Jesus, Então ele sai arrebanhando os 12, começa nesse processo e já vai curando as pessoas, À medida que as pessoas vão se aproximando dele, ele vai, chega um cego, ele cura, chega um paralítico, ele cura, e a notícia começa a correr. De repente ele se vê cercado de uma multidão de pessoas. E eis que ele está lá, próximo do mar mesmo, da praia do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, E é um lugar muito bonito. Hoje você consegue ver lá, tem o Monte das Bem-aventuranças, Jesus se vê cercado por aquela multidão, todo mundo pedindo uma cura, Todo mundo pedindo uma bênção, uma libertação da dor e do sofrimento que sente. Não é isso que a gente vem buscar aqui no centro? Não é isso que as pessoas vão buscar nas igrejas? Não é isso que nós vamos buscar em Jesus? E em vez de curar as pessoas do ponto de vista físico, aquele monte de gente doente, naquele momento, porque ele curou muitas pessoas, mas naquele momento, quando ele vê cercado daquela
multidão de pessoas necessitados. Olha como nós somos todos necessitados, né? Cada um com as suas necessidades. Jesus sobe num determinado ponto lá, senta numa pedra e começa a falar o Sermão do Monte. E onde que por onde ele começa? Ele vê aquela multidão de pessoas doentes, sofrendo, ele começa pelas bem-aventuranças. E ele vai falar, né, bem-aventurados aqueles que sofrem, né, sortudo você, que está sofrendo. Então imagina isso, já é interessante a gente estar aqui e alguém falar, sortudo você que sofre. Aí ele chega para alguém que está lá, cego, surdo, com lepra, com fome, sortudo você que está passando por isso. Ele está dando um remédio espiritual para a pessoa refletir acerca daquele momento que ela está vivendo. E o Sermão do Monte, ele se estende, né? O Sermão do Monte lá no Evangelho de Mateus, ele vai do 4 ao 9, né? São 5 capítulos, né? E logo depois que ele fala das bem-aventuranças, ele vai chamar a gente para o testemunho, que é aquele discurso que ele diz assim, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. E ele está falando isso para aquela multidão de pessoas doentes. Então, olha a complexidade disso. A pessoa se vê numa situação de dor e sofrimento, e vem alguém e diz para ela, você é o sal da terra. Então, nossa, o contexto é lindo, gente. É muito bonito. E a gente precisa estudar o Sermão do Monte. Porque ele é a chave da compreensão de tudo aquilo que o Espiritismo vem ensinar. Porque a gente sabe, os Espíritos vêm dizer, olha, a gente não vem dizer, isso aqui é uma referência, estude Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Então, por que eu estou gastando um tempo falando disso? Para chamar a atenção para a importância da gente se dedicar a esse estudo. Porque o espírita, ele tem uma certa resistência, né? O que é contraditório, porque o estudo para nós é a chave da compreensão da doutrina, né? E o espiritismo é o evangelho redivivo, então os dois estão de braços dados. E depois que ele diz, nos chama a esse testemunho, você que sofre, além de ser sortudo, você tem que dar testemunho. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. E aí ele entra com essa frase. Ele diz, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim dar-lhes cumprimento. Em verdade vos digo, céu e terra não passarão sem que um único jota, um único ponto não esteja cumprido. Aí onde ele vem começar realmente o nosso assunto, né? Por quê? Porque ele vai dizer uma frase importantíssima para a gente compreender, começar a compreender nosso assunto de hoje. Ele vai dizer assim, em verdade vos digo, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar, não for maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. É o mesmo que ele estivesse dizendo, gente, se a gente não se melhorar, não se transformar, você não vai se libertar da dor e do sofrimento. Você não vai ser o tal do espírito puro, né? Que na perspectiva espírita a gente acredita, né?
Se você for na perspectiva católica, protestante, é o anjo, né? Ou nem o anjo, né? O santo, né? Isso, alcançar a santidade. E ele começa dando exemplos. Ele dá vários, mas eu vou pegar um só, porque depois nós vamos entrar nas outras perspectivas. Ele vai dizer assim, presta atenção, gente. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Beleza, está certo, é isso aí mesmo, ele vai dizer. Porém, eu digo, que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão, será réu no juízo. Então, quer dizer, não basta não matar. Você não pode se encolerizar. O que é se encolerizar? Você se enraivecer. E olha como isso é importante no contexto que a gente vive hoje. Sentir ódio. Então ele está dizendo, não basta você não matar, você não pode nem se encolerizar. Se você xingar o teu irmão, né, que ele vai dar o exemplo do raca, ele vai falar assim, olha, se você, aquele que disser para o seu irmão, raca, que para eles lá na época era a pior das ofensas que podia ser dita para alguém, né? Você também vai ser réu no juízo. Então esse é o sentido do exceder a justiça, é o ir além, é fazer mais do que está sendo pedido para nós. E ele vai dizer que isso é a chave da libertação. Então por quê? Então aí quando a gente começa a entender o porquê da justificativa, porque ele vai pedir mais para a gente. Ele vai pedir para que a gente transcenda tudo aquilo que a gente tem aprendido. Transcenda no polo positivo, né? E depois ele vai continuar, ele vai pegar mais alguns mandamentos e vai dizer isso para nós. Porém, além desse alerta que Jesus faz, mandando a gente observar aquilo que foi ensinado e dizer que a gente precisa ir além, se a gente quer realmente se libertar de tudo que nos faz sofrer, né? Ele não vai modificar só, ele não vai só ampliar o sentido, a extensão e aprofundar o código de conduta moral da época. Né? O código de conduta ética, né? A gente nem precisa falar, é moral, mas a gente fala ética. Né? Para quem é mais apegado a que coisa porque é ciência, então vamos falar de ética. Né? Que está dentro do campo da filosofia. Tudo do campo religioso é a moral. É a mesma coisa. Então, do código de conduta ética do cristão, não basta só isso. Eu vou modificar tudo o que vocês pensam a respeito de Deus. Eu vou modificar tudo o que vocês pensam a respeito de si mesmos. Eu vou modificar tudo o que vocês pensam a respeito das relações com os outros. E ele vai, nos evangelhos, nos mostrar esse caminho. Né? Deixa eu ver se eu pego aqui. Aí, eu já até acabei falando, né? Que é onde ele vai abrir esse discurso, né? Né? Então ele está dizendo que nós vamos exceder tudo que nos foi ensinado. E só aí é que nós estaremos realmente cumprindo a lei. É como se ele estivesse dizendo assim, Moisés recebeu a lei, mas eles não entenderam direito o que a lei quer dizer. Certo? É tudo aquilo, mas é mais do que aquilo. Por isso que a gente precisa ir além. Certo? Então aí a gente começa, mudança da concepção humana acerca da natureza de Deus. O Pai Nosso. Por que isso é importante? Hoje a gente é trivial, né? Todo mundo ora o Pai Nosso. É o Pai Nosso. A gente não entende o sentido profundo que tem ali, quando Jesus, porque inclusive é no Sermão do Monte que Jesus nos ensina o Pai Nosso, dentro do contexto dessa modificação de visão. Porque o judeu na época entendia Deus, o Criador do cosmos, de todas as coisas, como um Deus judeu.
um Deus nacional, um Deus bairrista, que fosse só deles, e que estava do lado deles contra o resto do mundo. E aí, quer dizer, uma visão apequenada do Criador. E vem Jesus e nos ensina que Deus não é pai do judeu, é pai nosso. Isso tem um sentido profundo, porque é pai da humanidade inteira. Hoje, no sentido moderno, né? Independente de qualquer discriminação que a gente possa inventar na nossa cabeça humana, né? Cor, sexo, conta bancária, origem social, orientação política, religião. Então ele está dizendo, eu vou mudar tudo o que vocês pensam a respeito de Deus. E ele avança. Ele vai dizer lá, esse aqui é um outro momento, fora do Sermão do Monte, onde ele vai dar para nós a verdadeira natureza de Deus. Acho que eu estou atrapalhando. Esse diálogo com a mulher samaritana é longo, é um outro texto que é importantíssimo a gente compreender. Por quê? Porque ele vai dizer, olha ali, ela está perguntando para ele onde é que ela deve rezar. Certo? Porque havia uma divisão entre os judeus lá. Os judeus de Jerusalém, né, do norte, que tinham ficado com a capital, e os judeus do sul, que tinham ficado com a Samaria, que eram 2 filhos do rei Salomão, eles brigaram, dividiram o reino em 2. Então, os que ficaram no sul eram menos judeus do que os judeus de cima, achavam que os judeus de baixo eram menos judeus do que eles. Que eles diziam que era um povo misturado e tudo mais. E tanto, né, que se construiu um templo na Samaria para que o povo não precisasse ir a Jerusalém. A divisão era tanta que eles não se conversavam entre si. Um judeu não conversava com um samaritano. E ela, quando percebe que ele é realmente profeta, ela pergunta, então diz para mim aí, Jesus, onde é que a gente tem que rezar? Onde é que é certo rezar? Aqui ou lá em Jerusalém? Olha a mudança de concepção com relação à nossa visão religiosa. Uma visão universalista, que não é o lugar onde você ora, não é o lugar onde você frequenta, é aquilo que você compreende a respeito de Deus. Ele vai dizer para ela. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai nosso, em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus quer aqueles que o compreendam como espírito, no sentido universal da expressão, que compreendam Ele como o Pai nosso, né? Porque Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Ele está dizendo para ela, não importa onde você reza, mulher. Onde você estiver, se você estiver com Deus, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Certo? Olha que visão. Então, é uma transformação, e ainda hoje a gente vive essa visão. Os judeus, por exemplo, no templo, hoje o templo dele, o templo principal foi destruído, né, com Tito, em 70 depois de Cristo. Eles não reconstruíram. Estão aguardando a vinda do Messias para a reconstrução do terceiro templo, para erguer o terceiro templo, certo? Nos templos, ele tem um projeto específico, onde tem um lugar que chama Santo dos Santos, e onde tem uma caixinha, que é onde Deus fica. Deus fica naquela caixinha. Não sei a concepção judaica hoje, se modificou, tal, mas a concepção bíblica é essa. Então eu não tenho conhecimento, tal, mas... E esse Santo dos Santos, só o sumo sacerdote entra. E ele entra com uma roupa cheia de sinos. Porque se ele morrer lá dentro, ninguém pode tirar ele de lá.
Então, o sino faz barulho lá, e aí eles puxam ele com a corda, porque ninguém pode entrar. Só o próximo sumo sacerdote que vai poder entrar, porque é o local onde Deus mora. E vem um cabeludo lá da Galileia e fala isso daqui. Que Deus não mora em caixinha, gente. Você pode construir o templo de pedra que você quiser. Deus está dentro de você. Olha a transformação de concepção. E ele vai além. Então, essa aqui, ó, além de dizer, olha, vocês precisam ir além daquilo que foi ensinado, daquilo que vos foi ensinado. Vocês precisam também mudar a sua concepção a respeito de Deus. E agora ele vai provocar outra mudança. Vai mudar a nossa concepção a respeito da vida. O que no Espiritismo nós vamos chamar de relação espírito-matéria. É o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? Você pega lá no livro dos Espíritos, a razão da encarnação. Os Espíritos dizem que é para você poder progredir, evoluir. A vida material é um meio para um fim maior. É um chamado de Deus. Deus está nos chamando a sermos co-criadores com Ele do universo. Quando a gente ouve no meio espírita dizer assim que Jesus é o governador da terra, não é isso? E que Ele participou da fundação do planeta, da edificação e tudo mais, é Jesus como co-criador com Deus. E é esse o chamado que Deus nos faz, através da experiência na carne. A gente conhece aquela, tem a palestra, a parábola, né, dos trabalhadores da última hora, né? No meio católico espírita, a parábola da vinha do Senhor. Jesus está falando exatamente desse chamado. Jesus compara o dono da vinha como o Pai. A vinha é o universo. E nas 12 horas de trabalho do dia, né, desde que ele criou a vinha, ele sai procurando trabalhadores para a vinha. E ele vai aonde procurar? Na praça, onde estão as pessoas. Por quê? No judeu, né, o horário de trabalho do judeu é das 6 da manhã às 18 da tarde, 12 horas. Então, 6 da manhã é a primeira hora. 7 a segunda, 8 a terceira, e assim sucessivamente. E na parábola, o dono da vinha sai buscando trabalhadores hora a hora, da primeira à 12ª. Ou seja, o convite ainda está na mesa. Resta a gente... Nós temos recusado o convite, porque se tivéssemos aceito, muito provavelmente não estaríamos encarnados na Terra. Vamos aceitar esse convite aí ou não? Está na hora, né? E Jesus disse para nós ali naquele diálogo famoso com Nicodemos, olha a relação espírito-matéria que o Espiritismo vai anunciar depois. Como alguém pode nascer sendo velho e alguém pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Digo-lhe, ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode se tornar espírito puro, ninguém pode se transformar numa criatura livre de dor e de sofrimento, ninguém pode alcançar o reino dos céus, ninguém pode ser santo, usa a expressão religiosa que você quiser. Se não nascer da água e do Espírito. A água é o símbolo, na filosofia antiga, na teologia antiga, do mundo material, porque tudo nasce da água. Então, o nosso corpo é quantos por cento de água? Está uma afirmação famosa aí. 75, 70, né? Água. Quando a gente está no ventre da mamãe, a gente está onde? Dentro da água. Então, é essa relação espírito-matéria que impulsiona a criatura para frente. Que é esse processo que nós estamos vivendo.
Então é por isso que Jesus diz: não vim destruir a lei, eu vim mudar a tua cabeça a respeito de tudo que você pensa, de Deus, de você mesmo. E espero que você se ligue, se conscientize dessa mudança. E nós estamos vivendo entorpecidos desde 2000 anos, sem refletir profundamente acerca de tudo isso que ele nos diz. O Espiritismo é mais uma tentativa de Deus, da espiritualidade, no sentido de: ô, gente, acorda aí. E ele vai dizer ainda: ó, sentido, hein? Eu não vou mudar só isso também, vou mudar os seus valores. A razão pela qual você vive, a razão pela qual você levanta todo dia de manhã e vai para o seu trabalho. A razão pela qual você sustenta a tua família. A maneira como você pensa as suas relações diárias. Então, por isso que eu não vim destruir a lei. Porque eu vou mudar tudo que está dentro da sua cabeça. Pelo menos eu vou tentar. Ele vai dizer para nós. Lá no Sermão do Monte. Não ajuntei, isso aqui é famosíssimo também. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que é o tesouro? O que é o tesouro da gente? Aquilo que a gente considera mais importante, não é isso? De tudo que você tem, aquilo que é mais precioso. Correto? Jesus está chamando para atenção para nós o seguinte: o que você valoriza? O que você considera importante na tua vida? Tão importante que você considera aquilo o que você tem de melhor. Hã? Tem gente que vai achar que é a conta bancária. Tem gente que vai achar que é o carro, que ele está pagando o boletão, num sacrifício danado. Está consumindo 70% do salário dele, mas ele está pagando o financiamento. Está passando necessidade com a família, mas o carrão bonito está lá. PVA, seguro. Então o que você... é o tesouro dele. Então Jesus está dizendo para nós: olha para você mesmo e veja o que você considera como mais importante. Isso é o que vai fazer, onde essa coisa mais importante estiver, você também estará. Aí também estará o vosso coração, que é você mesmo. Então, se a tua vida gira em torno de coisas transitórias e aleatórias que se consomem, quando essas coisas forem consumidas pelo tempo, pelas circunstâncias da vida, você será consumido junto. Agora, se você coloca o seu tesouro naquilo que Jesus nos propõe, que são os valores do Evangelho, justiça, amor, caridade, perdão, essas coisas são eternas, elas não são transitórias, elas não são corrompíveis, a traça não consome, o ladrão não rouba, o fogo não consome, elas estarão com você aonde você estiver. Então imagina no processo, a gente desencarna, e os nossos tesouros estão todos aqui. Aí também você estará ligado ao quê? Que está onde? Aqui. Sofreu durante a vida, vai continuar sofrendo depois da encarnação, porque você vai ver todo mundo dilapidar o seu tesouro, os parentes brigar por causa deles, os filhos brigar, virar a cara um com o outro, certo? E você vai ficar lá, sem saber o que fazer. Não vai poder fazer nada, só sofrer.
E se bobear, perturbar os outros ainda aqui. Vai dar trabalho nas reuniões mediúnicas aqui. Certo? Aonde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso. Ó, Jesus mudando tudo. Pensa, reflete o que é o teu tesouro. Mais uma vez, vamos avançar. Mudança nas relações entre as pessoas. Eu vou mudar também a maneira como você se relaciona com os outros. Porque lá na lei antiga está dizendo assim, ó, você cumprimenta, abraça, recebe, acolhe os seus amigos e ó, rechaça os seus inimigos. Jesus vai falar para a gente, não, gente, tem que amar também os inimigos. Olha, como não é simples. Aliás, desculpa, mudando. Como não é fácil, é simples. A ideia é simples. Mas não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que vencer o quê? Orgulho, egoísmo, vaidade. Então, é Jesus dizendo para nós, a luta da vida não está do lado de fora. A verdadeira luta da vida está do lado de dentro. É o bom combate que Paulo fala. Então ele vai dizer para nós, já dando um salto aqui nos evangelhos, né? Os momentos que prenunciaram ali a paixão, a crucificação, a ressurreição, naquele momento em que ele se reúne com os 12, né? Para a última Páscoa, né? E a última ceia, ele vai dizer isso aqui, ó. Dou-vos um novo mandamento. De tudo aquilo que a gente aprendeu, que eu pedi para vocês irem além, tudo aquilo que vocês aprenderam dos antigos, que eu estou pedindo para vocês irem além, que a justiça de vocês tem que ser maior, ser melhor, vocês ainda precisam aprender a amar uns aos outros. Amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Imagina só como, olha o referencial, como Ele nos amou. Que deu a própria vida por essa mensagem de transformação. Assim também vos deveis vos amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois os seus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, olha só, ele está dizendo o seguinte: se vocês se amarem como eu estou propondo aqui, você não vai precisar falar. Todo mundo vai perceber na tua conduta que você é discípulo de Jesus. Olha como não é simples, não é fácil. É simples. Né? Então, olha a revolução que ele vem propor para a gente. Por isso que ele diz, o primeiro momento em que ele faz uma interação pública, onde ele anuncia a tarefa dele, ele está anunciando o que ele veio fazer aqui, gente. E veio dar o recado, já veio lançar um convite geral. Quer ser feliz? Quer ser libertado da dor e do sofrimento? Está aqui o roteiro. Né? Quer ser espírito puro, como dizem, né? Como diz a doutrina, como dizem os espíritos? Né? Estamos tudo nós nessa caminhada. Se não tivesse aceito, não estava aqui. Né? Por isso que é bom momento de lembrar, né? Tem aquela parábola, aquela passagem em que Jesus é intimado por um jovem rico, né? E que ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que devo fazer para alcançar o reino dos céus? Antes de entrar naquela parte lá que ele vai falar, larga, vende tudo, larga os pobres, ele vai dizer assim: por que me chamas bom? Ele vai devolver uma pergunta para ele. Vai dizer, bom é só o Pai. Ou seja, se nem Jesus se considerava bom, e nós?
Hã? Oi? Mas bom, né? Bem observado, senhor Neves. Ele não refuta a palavra de... o chamado de mestre, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa se melhorar, que é o que ele está pedindo para nós. Que não basta fazer aquilo que a gente aprendeu durante, né, está falando daquela época, né? Já 1.500, quase 2.000 anos antes dele, né? E nós temos que ir além. Tem que ser melhor, né? E ele continua, nós vamos mudar também a forma como a gente entende caridade. Porque a gente acha que caridade é você dar uma esmola. Caridade é você doar qualquer coisa. Não é isso? E ele vai dizer para nós. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam vosso galardão. O que ele está dizendo? Está dizendo aquilo que os Espíritos ensinaram para nós, que se você faz o bem esperando qualquer retribuição, isso não é caridade. É beneficência. Continua fazendo, vai. Melhor fazer isso do que fazer o mal ou não fazer nada. Mas ainda não é caridade, de acordo com o que Deus espera de nós. Porque a verdadeira caridade é aquela que a gente faz, a verdadeira caridade não, é que até um pleonasmo, né? Tipo subir para cima, descer para baixo. A caridade, de fato, né? É você fazer o bem sem esperar nenhuma contrapartida. Nem o aplauso, nem o muito obrigado, nem o aplauso da galera, nem o muito obrigado do assistido, da pessoa que você está ajudando. É fazer o bem pelo amor ao próprio bem. Porque você quer o bem, você quer fazer o bem, ajudar, fazer aquilo que você puder, estiver dentro das suas possibilidades, ajudar de maneira desinteressada. Então, e para finalizar, já encerrando, e aqui puxando um gancho com o fecho, né, do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aliança da fé e da razão, não é isso que o cara... Olha, por que a gente precisa fazer essas pontes? Para a gente entender como que o Espiritismo é absolutamente cristão, gente. É Jesus em estado puro. De maneira que a gente ouve, espírita não é cristão, já ouvi essa conversa, né? É porque a pessoa não leu, não estudou, ou tem alguma outra intenção, interesse, né? Por trás, não está usando de uma honestidade intelectual, porque se você lê, é absolutamente cristão. E Jesus vai nos chamar, Jesus, hein? Não são os espíritos, não é o Kardec. É Jesus vai nos chamar a aprender a desenvolver uma fé raciocinada. E é num momento muito especial que ele faz isso. Depois que ele é crucificado, todo mundo conhece a história. Passa 3 dias, ele ressurge, né? Está ressurrecto, né? Na visão tradicional católica, ou seja, ele ressuscita, né? Num corpo, né? Material, né? Os espíritos, a gente entende que na verdade ele se materializou. O espírito dele se materializou, né? E ele tem aquele primeiro diálogo com as Marias que vão lá chorar no túmulo, com a Maria Madalena e com a mãe, né? E elas encontram o túmulo aberto. E encontram um homem que elas acham que é um jardineiro que está ali. Elas não reconhecem Jesus. O que aconteceu aqui e tal?
Quando ela chega mais perto e vê que é Jesus, ela vai tocar nele. Ele fala, não me toque que eu ainda não fui ao Pai, ou seja, eu não estou materializado. Para você perceber o que está rolando aqui, o que está acontecendo. Certo? E aí o que elas vão fazer? Elas vão dizer para os 11, né? Que agora já são 11, né? Não são mais 12. Vai dizer para os 11, vimos o Mestre. Aí todo mundo naquela confusão. Como assim vimos o Mestre? A gente viu ele ser crucificado, morto, sepultado, e agora você falando que viu Jesus? Ué, ele não prometeu que ia voltar depois do terceiro dia? Nós vimos ele. Aí eles ficam naquela dúvida, mas o que expressa a dúvida é o Tomé. Tomé tem aquela frase famosa que virou até um dito popular, né? Eu só acredito vendo. Não é assim? Mas ele vai dizer mais, ele vai dizer, eu só acredito se eu colocar a mão no buraco do prego da mão dele. O dedo no buraco do prego. Eu só acredito se eu colocar a mão no buraco da lança, do lado, ele fala. E tudo bem. Jesus aparece mais uma vez para alguns discípulos, Tomé não está junto. E depois de alguns dias, a terceira vez que ele aparece, eles estão todos fechados. O evangelho é claro, eles estão todos fechados numa sala. Portas e janelas trancadas. Morrendo de medo de ser preso e ter o mesmo fim. Certo? E eis que do nada, Jesus, imaginem vocês, que a gente estivesse aqui nessa circunstância, portas e janelas trancadas e Jesus se materializasse no meio de nós. Hã? Ia ser uma correria, né? Até identificar que era Jesus. Só ia ver gente pulando pela janela ali, caindo no gramadinho ali. Né? Imaginem só a cena, gente. Se coloquem no lugar. E o primeiro que ele chama, quem é? Tomé, vem cá, Tomé. Está todo mundo embasbacado, né? Está todo mundo sem saber o que fazer. Uns não estão entendendo direito o que está acontecendo. Ele fala, vem cá, Tomé, põe a mão aqui. Aí Tomé coloca o dedo no buraco da ferida. Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Ele põe. Só depois que ele põe a mão é que ele cai em si. Aí ele cai de joelhos, né? Cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Mestre. Né? Aí Jesus dá a frase, dá o ensinamento, melhor dizendo, que é importantíssimo para os espíritas, para nós, que nos consideramos espíritas, né? Que é um trabalho longo, gradual, que a gente vai tentando, né? A gente vai tentando se aproximar, né? Tem a referência e nós vamos tentando chegar. Né? Então, nós estamos longe ainda de alcançar, mas nós estamos trabalhando, não é isso? Pelo menos essa é a ideia, não é? Ele vai dizer o seguinte, acho que muitas pessoas conhecem essa frase, né? Ele vai dizer o seguinte, porque me viste, Tomé, você acreditou. Sortudos, felizes, aqueles que não viram e creram. O que ele está dizendo isso para a gente? Vamos pensar. Tomé passou quanto tempo com Jesus? Quanto tempo durou o ministério público dele? 3 anos. Tomé viu as curas. Tomé viu ele ensinar. Tomé viu ele dar o exemplo. E depois de 3 anos ele ainda não acreditava. Não foi convencido pela razão. Pela razão do Evangelho, pelas ideias do Evangelho. Ele ainda precisava do fenômeno. E não é isso que muita gente vem no centro espírita procurar? O fenômeno? Que vem aqui querer, eu quero falar com o guia, quero falar com o espírito, quero ver. Não é assim que a gente vem procurar o fenômeno? Numa tentativa de
acreditar, ou não estudou, ou não foi buscar o entendimento a respeito do Evangelho, ou estudou, leu e ainda assim não acredita naquilo que Jesus está ensinando, que para você ser feliz você tem que ir além, você tem que transcender a justiça dos escribas e dos fariseus, que não basta não matar, que você não pode também ofender, você não pode nem se sentir encolerizado, com ódio, com raiva, que esse é o caminho da libertação. Então ele vem ainda atrás, como um Tomé renascido, buscar o fenômeno, ele quer ver. Porque se ele não vê, ele não acredita. Então esse é o... E olha só, e o que vão dizer os Espíritos para nós? Lá no fecho, que o Espiritismo é a aliança da fé com a ciência, que é a razão. Certo? Que é a gente buscar a compreensão racional das ideias do Evangelho. E uma vez compreendendo o Evangelho, tentar transpor a mera admiração intelectual, né? Aquela que a gente chama, olha que bonito, né? Olha o Evangelho que lindo, olha que passagem maravilhosa. E você não extrai aquele conteúdo para a tua vida prática. E a gente, né? A gente não faz nenhum esforço de realizar aquilo na tua vida prática. Falar, é muito difícil, que é o discurso que a gente sempre ouve, é muito difícil, mas você já tentou? A gente já tentou? Então essa é a mensagem que Jesus deixa para nós, e aí a gente entende por que ele disse para aquelas pessoas, lá no Sermão do Monte, todas doentes, todas necessitadas, que estavam ali procurando o quê? Cura e libertação. E ele vai dizer, a cura não está no fenômeno, não está no milagre que eu posso fazer, porque esse milagre que eu posso fazer vai te curar agora, vai acabar com essa chaga que você tem aí. Mas se você não entender tudo isso, essa chaga vai voltar em outra forma. Então é por isso que ele diz, não vim destruir a lei, mas vim te dar o caminho para você se livrar de tudo isso que a gente vive, toda dor e sofrimento, que não dá para um outro fazer por você. A gente vem no centro, toma o passe ele é uma energia que nós recebemos para revigorar nossa fé, nossa coragem, nossa força, mas não nos tira o trabalho de realizar em nós aquilo que Jesus nos pede, ir além. Beleza, gente? Era esse o recado de hoje aí. Obrigado, gente. Bom domingo para todos.